Você já pensou que saber por que você sente não te impede de sentir? E a segunda pergunta óbvia que fica é: tá, já que eu sei o porquê eu sinto, talvez eu consiga de alguma forma me blindar e simplesmente seguir a minha vida e não ser impactado por tudo que eu sinto. Eu conheci uma pessoa esse final de semana e a gente refletiu muito sobre isso e eu queria dividir com vocês aqui algumas reflexões e algumas conclusões também que a gente chegou. Então, Ana, se você está vendo esse vídeo, muito obrigado. Primeiro, eu acho que tem uma coisa de temperamento que é: tem gente que sente mais do que outras pessoas, tem gente que é mais sensível. Não que essas pessoas que não sentem, elas não sintam nunca, mas eu acho que tem uma coisa específica de temperamento. E tem uma outra coisa que é: a gente tende a achar que sentir demais é um problema. Inclusive a gente discutiu isso, eu e a Ana. E na verdade, você sentir muito é um superpoder. Você ter sensibilidade de sacar como é que é a energia de uma pessoa, ter sensibilidade sobre como está um ambiente. Mas o que a Ana me fez refletir é como que muitas vezes a gente tende a querer negligenciar essa nossa sensibilidade. O que eu quero dizer com isso? Ela me contou, por exemplo, que ela queria conseguir ter um pouco mais de paz no dia a dia dela, porque vários fatores externos impactavam a saúde mental dela. Então ela me contou uma cena, por exemplo, que ela viu uma senhora não sendo ajudada no metrô. E aí aquilo remoeu ela, fez ela achar que a humanidade é horrível. E quando eu olho para o meu caso específico, eu lembro que desde criança, eu tinha, sei lá, uns 8 anos de idade, e eu já ficava deitado na minha cama, chorando e refletindo por que o universo é do tamanho que é. Como assim? Ele é infinito? Então por que a gente tá aqui, sabe? E é claro que cada pessoa tem a sua reflexão, tem seus momentos mais emotivos, mas eu acho que é natural a gente entrar meio que nessa sinuca, né? De será que se então eu me blindar e eu deixar de sentir o que eu sinto, eu vou deixar de ser eu? Eu vou perder a minha essência? Essa é uma dúvida significativa, assim, bem importante. Mas eu acho que, principalmente com terapia, que é uma coisa que eu sempre recomendo aqui, eu acho que a gente vai, na verdade, entendendo a nossa natureza, nosso temperamento, e vai também angariando ferramentas para que a gente consiga, na medida do possível, se blindar, e não só se blindar, voltar para o eixo para você conseguir seguir sua vida em paz. E aí que eu acho que tá a grande sacada, acho que é a maturidade também, de você conseguir saber por que você sente e saber escolher como lidar na medida do possível, como você vai encarar isso. E eu queria falar hoje então um pouco sobre esses fatores internos e externos que tiram a gente do eixo e dividir algumas soluções e ferramentas que me ajudaram pessoalmente a voltar para o eixo e tentar me blindar um pouco também para que nem tudo me afete tanto. Primeiro, eu acho que tem os fatores internos, né, que é como cada um lida com os seus sentimentos. Tem uma coisa que eu até falei no último vídeo, se eu não me engano, que é: não basta você só sentir, você tem que se permitir sentir. E até quando a Ana me fez essa provocação de será que se eu parar de sentir eu vou deixar de ser eu? Eu acho que se a gente está sentindo alguma coisa, provavelmente é porque é importante que a gente sinta isso. E hoje, como a gente tem essa mentalidade moderna de produtividade, de que a gente precisa ser uma máquina, a gente esquece o que na verdade faz a gente especial enquanto ser humano, que é ser uma pessoa. E pessoas sentem, pessoas são impactadas por situações, por fatores. E esses fatores internos, talvez eles sejam os que a gente tem um pouco mais de controle, porque conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo o que é gatilho pra gente e como de alguma maneira a gente pode tentar voltar para esse eixo. E aí eu acho que de novo vem a importância da terapia. Quando você faz terapia ou quando você conversa com outra pessoa, você fala alto e você consegue se escutar. E quando você faz esse exercício, as coisas ganham outro corpo. Você vê que talvez não seja tão grave quanto você imaginava quando você estava remoendo o tempo inteiro da sua cabeça, e você consegue, de alguma maneira, aterrissar um pouco essa ansiedade. E com esse autoconhecimento, você vai entendendo exatamente qual é o seu gatilho, né? No meu caso, eu vou dar um exemplo, eu sempre percebi que o controle sempre foi o meu gatilho. Sempre que eu não sinto que eu tô no controle, até essa história que eu contei, eu criança lá tendo crise existencial, eu acho que ela vem disso, de como assim eu não controlo o universo? Como assim eu não sei como é que tudo opera? E eu acho que essa pauta do controle sempre teve presente na minha vida e é sim uma grande fonte de desconforto para mim e de fatores internos que me impactam. Eu sei porque eu sinto, mas não me impede de me sentir mal por conta disso. Então, o fato de você conseguir já enxergar a coisa já é uma grande evolução para que aí sim você consiga tomar um plano de ação. De novo, quando possível, né? Porque a gente está falando de sentimento. Mas como uma boa terapia, a ideia é que você consiga ter insights, não só falar a respeito sobre o que você está sentindo ou sobre o que é gatilho para você, mas você consiga um ferramental mais vasto para você conseguir voltar para o eixo.
Agora, os fatores externos, esses são um pouco mais complexos, porque esse realmente a gente não tem muito à mão, a gente não tem muito o que fazer com relação a eles. É a famosa contingência. E essa nos atravessa sempre. A vida é trágica, ela é assim. E todo mundo está sensível a ser impactado por ela. Eu gosto de contar uma história que eu acho que ela ilustra muito bem o que eu quero dizer. Eu vi numa entrevista do Mano Brown que quando ele terminou de lançar o disco dele, o primeiro disco dele solo, o Bug Night, ele ganhou todos os prêmios, ele foi muito bem recebido pela crítica, em número, ele fez show pelo Brasil inteiro. E depois desse sucesso, ele deu uma entrevista falando que esse disco, na verdade, foi uma forma dele encarar o luto na perda da mãe dele. Ou seja, o cara tem sucesso, o cara conseguiu fazer um trabalho incrível, mas a contingência também atingiu ele. E eu tenho certeza que se o Mano Brown pudesse escolher que a mãe dele não morresse, ele teria escolhido que não. Mas ele conseguiu sublimar isso de alguma maneira. Ele conseguiu transformar essa dor, esse mal-estar, numa coisa produtiva que é o trabalho, uma coisa que ele se orgulha. E além desse caso, tem milhões de histórias desse tipo. Então talvez seja possível a gente contornar de alguma forma essa contingência que nos afeta. Bom, agora que a gente entendeu os fatores internos e os fatores externos, o que fazer então? Eu anotei aqui algumas coisas que funcionaram muito bem para mim e que têm funcionado. De novo, eu não tô blindado à contingência, a fatores internos que me pegam. Semana passada eu mesmo falei do meu vídeo do Rio, como aquilo me afetou. E até hoje eu não estava tão bem assim, mas eu usei uma ferramenta aqui que eu vou dividir e me senti melhor e me senti apto e me senti bem para gravar esse vídeo. Eu acho que é essa ideia, né? Dividir pelo menos o que funcionou para mim e talvez se uma dessas coisas funcionar para você já tá ótimo. Uma coisa que eu sempre falo, né? A primeira coisa que eu acho que pode te ajudar muito a se blindar e voltar sempre pro eixo é você ter uma rotina. Eu já falei muito de rotina, mas é porque ela é crucial. Porque a rotina, para mim, ela não é só um conjunto de hábitos. Eu acho que a rotina, ela é quase que uma forma de amparo. Ela é um lugar que você tem para ir, porque é um lugar onde você tem o tempo organizado, você tem as tarefas organizadas, você tem o hábito organizado. Eu gosto de fazer essa metáfora como se a rotina fosse a sua casa, que é para onde você tem para voltar, para se sentir bem, para se sentir amparado. E se você não tiver uma rotina, é muito fácil que você fique preso nesses pensamentos, porque você não tem mais para onde voltar. E tem uma coisa específica que eu não sei porquê, mas eu acho importante falar nesse vídeo. Eu tava ouvindo uma música do Santi ontem, tava reouvindo um disco dele, O que Separa os Homens dos Meninos, é um disco incrível. E ele fala em algum momento que ele não se sentia bem-vindo na própria casa dele. Eu achei isso é muito forte, isso me toca muito. Não sei, se você não se sente bem-vindo na sua casa, talvez você tenha que correr atrás para achar a sua própria casa. Tendo a sua própria casa, eu acho que você vai ter uma rotina melhor. Não sei exatamente por que eu tô falando isso, mas meu coração disse que eu precisava falar. No meu caso, ter a minha casa mudou tudo. Então, não só ter a minha casa, ter um lugar que eu quisesse morar genuinamente. E aí, como eu tinha comentado, o que me fez hoje me sentir muito melhor, voltar para o eixo, é a atividade física e a alimentação. A atividade física específica que eu gosto é a corrida. Uma coisa que eu tenho feito, é muito difícil para mim como músico, mas eu tenho experimentado correr sem ouvir música. Chega uma hora que o seu cérebro tá tão focado simplesmente no flow de você correr, que eu entro num estado meditativo e eu te convidaria a fazer isso. Eu sei que para muita gente pode ser muito irritante, mas eu juro para vocês que muda tudo. E inclusive as melhores ideias que eu tenho de música, de vídeo, são quando eu tô correndo sem ouvir música. E é engraçado que uma coisa que eu fui, e aí vem o autoconhecimento, né? Eu sempre tive a corrida como uma fuga, assim, pra mim, ou como uma forma de extravasar. E eu percebia que muitas vezes eu queria extravasar de alguma coisa e eu não saía dessa corrida reenergizado, eu saía exausto, porque eu corria num nível que já não era a dose ideal. E é isso, né? O remédio ele pode ser um remédio ou ele pode ser uma droga só dependendo da dose. Essa metáfora ela é muito batida, mas ela é muito real. E aí eu fui regulando a minha corrida e agora eu já sei quando que ela é uma corrida que ela vai me fazer me sentir reenergizado e quando vai ser uma corrida que vai me deixar exausto. Então eu consigo dosar. E eu fiz isso hoje e funcionou. Esse autoconhecimento ele vai te ensinando também a como dosar essas ferramentas. E aí eu corri, saí dessa corrida pronto para fazer tudo que eu precisava. Junto, é claro, com a alimentação saudável, né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? Quando você não come bem, você entra na refeição com fome e você sai cansado. E quando você come bem, saudável, você entra com fome, mas você sai se sentindo bem. Você não sai pesado. E todos esses pequenos atos, eles vão somando para que você consiga ter um bem-estar geral. Porque muitas vezes a gente tem tanta coisa fora do lugar na nossa vida que a gente começa a achar que talvez uma grande ferramenta, uma pílula mágica vai resolver tudo. E não é assim. É um somatório de coisas. E uma vez que você entende isso, fica inclusive mais fácil, porque aí você vai localizando tudo que você precisa fazer para se sentir bem. Que no final é isso que a gente precisa,
né? A gente vai estar sensível à contingência, mas a gente vai conseguir voltar para o nosso eixo. Que na minha cabeça é esse bem-estar. A terceira dica que me ajuda muito a voltar para o meu eixo é a vida social, mas é uma vida social específica. Eu deixei até bem claro aqui na anotação. A gente vive num mundo hoje muito solitário, as pessoas estão com relações absolutamente líquidas, mas eu te convido a tentar retomar relações que sempre foram boas para você. Eu, por exemplo, mudei de cidade, então muitas das relações que eu tinha no Rio, que sempre foram muito boas para mim, elas vão se perdendo com o tempo, mas você precisa ter esse compromisso de que você vai manter essas relações. E essas relações, elas são, principalmente essas relações são mais maduras e mais antigas, elas te ajudam a voltar, por incrível que pareça, pode soar meio abstrato, mas elas fazem voltar para sua identidade, para sua origem. Eu não tenho dúvida que quanto mais o tempo passa, mais a gente vê a importância do passado e da nossa formação na nossa consciência, né? O que todo mundo fala da nossa criança interior, né? Que a gente tenta retomar essa criança, e eu não tenho dúvida disso. Essas relações mais profundas, não necessariamente mais longas, tá? Mas as mais profundas, elas te ajudam a voltar para sua identidade, para sua origem, para quem você é. Porque normalmente essas pessoas que te fazem se sentir bem são pessoas que você consegue sentir a vontade para ser quem você é. Eu tava super ansioso essa semana e eu almocei com uma amiga minha, ela é mais velha que eu, o que eu acho que colabora também você ter pessoas mais maduras que você para conversar, ter uma mentoria, que é uma coisa que eu acho que eu já até falei aqui no canal. Ter essas relações e cultivar essas relações é crucial, porque não só você vai exercitar de falar alto para outra pessoa que você está passando, como eu falei aqui na terapia, mas você vai ter alguém que vai conseguir olhar um pouco de fora e analisar inclusive a sua evolução. No meu caso, essa coisa da ansiedade, ela é muito forte porque ela acaba me fazendo patinar, assim, sabe? Nunca tá bom, sempre falta alguma coisa. E quando você conversa com alguém mais maduro e que te olha de fora, essa pessoa inclusive vai conseguir aterrissar melhor os passos e a evolução que você já conseguiu. Isso realmente é muito valioso. Fora o aspecto afetivo mesmo. Você ter pessoas que te amam ao seu redor é um negócio que muda tudo. Eu sempre fui muito individualista, então durante muito tempo eu negligenciei isso. Hoje está muito claro para mim que isso é uma coisa crucial. Bom, essas são minhas dicas. Saber por que você sente não te impede de sentir, mas eu espero que você tenha saído com algumas ferramentas que possam te ajudar a voltar um pouco pro eixo. Se você puder, como eu sempre falo, faça terapia, cuide da sua saúde como um todo e faça o que você ama. Eu acho que isso ajuda muito. Ana, obrigado pelo insight. Como vocês sabem, esse canal aqui, ele tem a ideia de extrapolar as ideias que eu trato na minha música e tentar trazer um pouco mais de profundidade nesse mundo tão raso e pueril que a gente vive. Então, se você gostou, eu vou deixar aqui uma música para você ouvir em um outro vídeo. E se você puder, se inscreve no canal e até semana que vem. Valeu!